por favor, queiram dar o nome agora para o doutor Gabriel, tá bom? Obrigado. Meus irmãos, são 9h25, 9h30, nós começamos, tá bom? Ô, Gabriel. Melhor. Eu já vou começar a chamar. A gente tem que ficar 10 minutos no máximo, 10 segundos. Enquanto eu falo que são 3 minutos para cada um, qual que é? Sabe? Mental, qual que é? Mental? Não posso ser muito. Agora não representante da secretária, né?
Bom dia a todos. Às 9h30 do dia 6 de maio de 2025, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj para tratar da regulamentação da Lei Orgânica da Polícia Penal. Os senhores foram convidados para participarem desta audiência por meio de ofício a secretária, a senhora Maria Rosa Loduca Nebel. Não sei se tem algum representante dela aqui. Não. A senhora Helry está presente, presidente da AIPERJ, Associação Independente dos Policiais Penais do Rio de Janeiro. O senhor Gutenberg de Oliveira, que já ouvi por aí, está aqui. Presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado do Rio de Janeiro. Foram convidados ainda o senhor Nicola Missione, que é o secretário de Estado da Casa Civil, e o senhor Juliano Pascoal, secretário de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro. Eu não sei se esses dois secretários enviaram algum representante. Bom, então, numa audiência pública, a finalidade é debater algum tema que seja do assunto daqueles que a demandaram. No caso, os representantes dos policiais penais. Enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj, a minha finalidade, o meu objetivo, além, é claro, de atender no que é possível as demandas de todos os cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, por eu ser inspetor da Polícia Civil há 22 anos, evidentemente que eu tenho um olhar mais apurado para a área de segurança pública, no caso, para todos os profissionais da área de segurança pública. Então, no que depender de mim, contem comigo, como assim tem sido. Contem comigo, como assim tem sido desde o início do mandato. Aquilo que depende de mim é feito, aquilo que não depende, nós lutamos. Eu estou deputado estadual, eu não sou deputado. Mandato não é para sempre. Então, enquanto eu estou deputado estadual, eu tenho procurado, dentro das minhas limitações constitucionais, atender da melhor maneira possível todos os policiais, todos os profissionais da área de segurança pública com a máxima dignidade. Porque eu sei o que é estar na ponta. Então, estando no segundo mandato, mas nem sempre eu estive deputado. Sempre fui um carregador de piano nas delegacias por onde passei e sei muito bem o que é estar aí. Então, amanhã ou depois eu retorne para a instituição Polícia Civil para ser policial novamente junto com vocês, porque não deixo de sê-lo, apenas estou licenciado. Eu quero encontrar uma realidade muito melhor do que aquela que tinha quando eu vim para a Alerj. Tá bom? Então, contem comigo no que for necessário. Quem me conhece sabe que aqui não há nenhum teatro, nenhuma demagogia. Bom, feitas essas considerações, eu também gostaria muito que o tempo regimental fosse respeitado, porque uma das coisas que me questionaram é que em todas as audiências públicas que eu presido, as pessoas falam de maneira livre, às vezes por 10, 15 minutos, e isso estava atrapalhando o bom andamento da casa. Então, hoje, eu estou inaugurando essa nova fase, infelizmente serão com vocês, mas de respeito ao tempo regimental de fala, que vai de 3 a 5 minutos, e eu, infelizmente, terei que interrompê-los caso os senhores se excedam a esse tempo, tá bom? Mas, repito, é para que outras audiências não sejam prejudicadas pela nossa. Então, é tudo que nós não queremos. Tá? Bom, peço que componha a mesa aqui a secretária Maria Rosa, que acabou de chegar. Agradeço por demais a presença da secretária, que, diga-se de passagem, sempre tem comparecido às reuniões que acontecem aqui na Alerj, talvez
de 3 reuniões que ela tenha sido convidada, pelo que eu me recorde, acho que somente em uma ela não veio, mas teve um representante que veio e pôde falar em nome da instituição. Então, agradeço mais uma vez a presença da senhora, como também o secretário de Segurança Pública. O secretário de Segurança Pública, todas as vezes que ele é convidado, ele vem para as reuniões aqui na Alerj. A senhora quer falar agora ou pretende falar em algum momento? Tá bom, então. Então, sendo assim, passo a palavra para a senhora Helry. A senhora dispõe de 5 minutos regimentais. Cadê o Gabriel? Gabriel, o microfone da senhora Helry, para que ela possa... Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, Vossa Excelência. Obrigada, viu, por essa oportunidade. Bom dia, Vossa Excelência secretária e aos demais que compõem, que estão aqui presentes. Nós estamos aqui hoje para tratar de um assunto de extrema importância para a nossa categoria, que é o nosso plano de cargo, carreira e salário, que é o nosso PCCS. Nós tivemos a Lei Complementar 206/2022, onde ela fala em diversos dispositivos, principalmente se tratando dos direitos do policial penal, que eles seriam regulamentados na forma da lei específica. E essa lei específica, até então, ela não foi criada, ela não foi trazida à casa nem à discussão. Então, por isso, a importância da nossa audiência hoje, para que a gente possa não deixar para trás, né, itens importantes na nossa lei complementar que precisam ser regulamentados através da lei ordinária pelo PCCS. E nós temos itens importantíssimos que, infelizmente, foram retirados, mas que nós precisamos ter um olhar diferenciado, assim como nossa periculosidade, porque o nosso aposentado contribuiu a vida inteira e hoje nós não temos a devida periculosidade como as outras forças, né? E é uma forma de abranger também os nossos aposentados. A nossa GHP, assim como as outras forças, possuem também a GHP, que é a gratificação de habilitação profissional. O adicional noturno, o adicional de salubridade, que tem que ser para todos os policiais penais, assim como prevê a Lei Complementar 206. Né? Hoje nós sabemos que nem todos os policiais penais recebem de forma indevida, onde todos deveriam receber. O nosso adicional de PCD, né, que é para pessoas responsáveis, pessoas de deficiência, que também está previsto na Lei Complementar. E o nosso níveis, né, os 6 níveis de previsão, que também está previsto na lei complementar, pendente de regulamentação. Então, esses tópicos que foram retirados é de suma importância para a categoria, porque não adianta a gente ter uma lei ordinária e repetir os mesmos termos da lei complementar, onde diz que vai ser na forma do Poder Executivo. Porque como nós vamos ter um PCCS, uma lei ordinária, igual à lei complementar e não levar nada financeiramente para o nosso policial penal. Então, essas porcentagens, essas observações que foram retiradas, elas devem ser novamente incluídas no nosso plano de cargo e salário, para que o policial penal tenha um plano digno do seu serviço tão fundamental para a sociedade. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Henrique. Secretária, caso a senhora queira fazer esse bate e volta, tá? Quando um falar, a senhora complementar com alguma coisa, fique muito à vontade. Então, tudo bem. Claro, por favor, fique muito à vontade. Passo a palavra, então, para o senhor Gutenberg. Alô, alô. Eu quero cumprimentar o deputado Márcio Gualberto, antes deputado, colega nossa de luta, de muitas lutas. Também quero cumprimentar a nossa digníssima secretária Maria Rosa Loduca, minha contemporânea, que está fazendo com todas as ressalvas que nós temos, né? Mas a gente também tem que ter a hombridade de publicamente falar que, dadas as diferenças de posicionamento, porque a secretária representa o governo e muito bem, mas também, quando pode, representa os policiais penais. Então, a gente sabe da dificuldade e agradecer aqui
E aí sim, eu quero uma salva de palmas para a nossa secretária aqui, que tantas vezes foi aviltada aqui, e nós, honrando a secretária, estamos honrando a nossa categoria. Eu quero começar aqui falando sobre um período de tempo e espaço. Até 2019, nós éramos inspetores de segurança e administração penitenciária, regido por uma legislação específica, e foram 20 anos de muita luta para que nós nos tornássemos servidores policiais, conforme está na Constituição, no artigo 144, parágrafo 9º. A nossa forma remuneratória até 2019 condizia com esse emaranhado de gratificações e penduricários, que eram gratificações adicionais. Mas a partir de 2019, nós mudamos, de fato, não, mas de direito, o regime de remuneração dos inspetores para regime remuneratório conforme a Constituição. Então, a premissa básica para se discutir remuneração de policial penal é o artigo 144, parágrafo 9º, que remete ao 39, parágrafo 4º, que os servidores policiais deverão ser remunerados na forma 39, parágrafo 4º, que é subsídio. Um equívoco muito grande foi praticado nessa casa, na Lei Complementar 206, no artigo 14, que, inclusive, se vocês forem no site da Alerj, o artigo 14 foi todo vetado. E a ADI 5404 da Lavra do STF, dando conta de analisar o regime remuneratório dos policiais rodoviários federais, baseado na Lei 11.358 de 2006, diz que o subsídio compõe-se de parcela única, dada a natureza e a complexidade da atividade policial, que compõe, sim, a sua natureza perigosa, penosa e insalubre. Mas isso deve compor o subsídio parcela única, dadas as contingências, em classes e níveis. A Polícia Rodoviária Federal é classe e nível, a Polícia Federal só classe. Todo mundo sabe. Nós sabemos isso por quê? Porque essa forma de remuneração, ela faz com que haja um efeito cascata em qualquer recomposição salarial desses servidores. Nós sabemos que em 2023, abril de 2023, o governo Lula deu 9% para as polícias federais. Então, esse 9% desagou para os ativos, aposentados e pensionistas. E nós lutamos muito para que esse artigo 14 não fosse constituído dentro do nosso plano, da nossa lei regulamentar, porque ele hoje foi vetado, ainda que o veto tenha sido derrubado por essa casa, não tem validade, porque o veto é jurídico, é veto por inconstitucionalidade, não é veto por conveniência e oportunidade de administração, que nós temos dois tipos de veto no ordenamento jurídico brasileiro, que é o veto jurídico por inconstitucionalidade e o veto político por conveniência e oportunidade do administrador. E esse veto, porque o artigo 14 ele é todo em dissonância com a Constituição. Então, nós devemos ter como premissa básica fazer com que a nossa remuneração seja encaminhada a esta casa em forma de subsídio. Agora, o que nós temos que lutar como classe de polícia penal é que esses subsídios sejam escalonados de forma condizente com a nossa remuneração, com o nosso labor. Então, nós temos que lutar que o subsídio inicial seja condizente com a natureza e a complexidade da nossa atividade e chegar em um nível de primeira classe condizente com a realidade de outras forças policiais. Hoje nós estamos vendo aí, está rodando via internet, uma pseudo tabela de subsídio da Polícia Civil. Se vocês forem ver lá, está colocado em subsídio. Porque outrora justificava esse montão de penduricário. Quer ver uma coisa que foi dada aqui de forma totalmente desconforme e que causou um desgaste muito grande, não só para a categoria, mas inclusive para a secretária? A GVP. A GVP foi uma forma de burlar o regime da paridade, e aí a GVP só foi concedida para os ativos. Nós tivemos que fazer uma luta enorme, para que nós conseguíssemos que o governo do Estado pagasse essa GVP, hoje tão somente para os aposentados e da forma que está sendo paga. As nossas pensionistas não foram alcançadas. Então, nós sabemos que o regime de subsídio faz com que as regras constitucionais
de paridade e integralidade sejam respeitadas desde o ativo até a pensionista. Então, eu quero deixar consignado aqui, categoria, não se iludam com o negócio de periculosidade, adicional noturno, porque isso deve compor o subsídio de vocês, dadas as classes que vocês estão. Nós devemos lutar para que a natureza e a complexidade da nossa atividade, que é perigosa, insalubre, penosa, sim, seja composta em parcela única, dada as classes e os níveis, se é que nós teremos classes, nós teremos, níveis não sabemos. Então, vamos lutar para que nossa remuneração seja na forma da Constituição, porque nós devemos lutar para que as leis sejam respeitadas e nós estejamos balizados pela lei. E isso vai acabar com essa agrura de criar penduricários de gratificações e que uns levam e outros têm que fazer aquela luta que nós fizemos. É isso que eu quero deixar consignado. Premissa básica. Remuneração do servidor policial, não sei o que estou falando. ADI 5404, que fala, a ADI foi proposta sobre a Lei 11.358, que concedia adicional noturno para o policial rodoviário federal. O STF negou adicional noturno para o policial rodoviário federal porque o subsídio compõe todas essas parcelas, porque o subsídio compõe a natureza e a complexidade da atividade policial. Então, muito obrigado, deputado. Aqui está o meu esclarecimento e é o que eu vou lutar aqui nessa casa para que nossa remuneração seja seguida pelo que tem na Constituição Federal. Obrigado. Muito obrigado, senhor Gutenberg. Passa a palavra agora para o senhor Dória. O senhor também dispõe de 5 minutos regimentais, senhor Dória, a começar a contar do início de sua fala. Tá. Sim. Tá. Bom dia a todos. Bom dia, secretária. Bom dia, deputado Márcio Alberto. Ficar de frente para ver meus colegas. Antes de nós entrarmos em aspecto técnico, como a Helry colocou muito bem, Gutenberg também colocou muito bem, existe uma função precípua. Nós precisamos tirar o PCCS da Casa Civil. Ele tem que vir para a LERJ, o lugar onde nós vamos discutir e o lugar onde nós vamos trabalhar o nosso PCCS vai ser aqui, nas mesas, nas discussões, com emendas aglutinativas, com emendas que sejam necessárias. Nós vamos falar da lei complementar 212, que criou o PROPAG, né? Hoje, o Estado está sob regime de recuperação fiscal e uma das alegações do governador para que não possa nos dar, né, a recomposição e talvez até o PCCS é exatamente o déficit que o Estado apresenta nas receitas, né? Está com déficit. Só que a lei complementar 212, que criou o PROPAG, está reduzindo a dívida dos estados, prolongando o tempo de pagamento para mais de 30 anos e está escrito lá que o dinheiro seja aplicado preferencialmente na parte da educação e da segurança pública. Então, nós temos, sim, condições de termos o nosso PCCS. Se eu não me engano, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA está em elaboração na casa, os deputados vão poder fazer emendas. Eu peço ao deputado Márcio Alberto e vou pedir, cada um de nós temos acesso a qualquer deputado. Podemos pedir aos deputados que coloquem emendas para que se abra a possibilidade de inclusão do nosso PCCS. Discutimos 2025 e aplica-se 2026, o que é muito real. Porque nós precisamos lembrar também ao governador, eu costumo dizer que hoje existem 2 polícias civis no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho a PM, tenho a Polícia Civil e a Polícia Penal, que é civil. Eu sou regido pela 2479, dos servidores públicos. Então, nós merecemos o mesmo tratamento que é dado à Polícia Civil, o mesmo respeito, atenção, a secretária está sempre com o nosso governador, está conseguindo elevar a nossa categoria ao nível que merece, mas ainda o governador precisa falar muito da Polícia Penal. Ele fala Polícia Civil, Polícia Militar e fala muito pouco da Polícia Penal. É necessário que todos entendam a importância que nós que vivemos atrás dos muros, eu sempre digo aquela minha célebre frase, né? Passa no batalhão, você olha, tem policiais militares. Você passa na delegacia, você olha, tem policiais civis. Você passa no muro de uma unidade prisional, a primeira coisa que você pensa é que até ali tem presos. Tem todos nós aqui servidores que contemos
o pior contingente que se pode imaginar, que são os criminosos que ali estão, que mandam no Rio de Janeiro de dentro para fora, deputado. O senhor não pensa que o que acontece aqui fora vem daqui de fora, vem lá de dentro para cá. Então, nós precisamos fazer chegar ao governador a necessidade que está no SUBGEP, Subsecretaria de Gestão de Pessoas, o nosso PCCS. É necessário, já teve várias configurações, já teve vários acertos, a própria secretária já mandou, já passou pela Daniela Tufani, que é a procuradora do Estado, que trabalha na nossa secretaria, está parado na Casa Civil. Então, deputado, nós gostaríamos muito que pudesse ser enviado para o excelentíssimo governador, tá, ao terminar a nossa audiência, um pedido que seja encaminhado para essa casa, o nosso PCCS, com a máxima urgência. Nós estamos com o salário defasado, nós não tivemos a recomposição inflacionária de 23, 24, tem 2022, 23, tem 2024, então, e o PCCS vai vir regulamentar, o PCCS vai vir dar um rosto à nossa categoria. Então, é de fundamental importância que o PCCS saia da Casa Civil. É fundamental, acima de aspectos técnicos, acima de qualquer outra coisa. Ele tem que vir para essa casa. Aqui é o lugar de discussão. A Casa Legislativa é que vai definir como ficará o nosso PCCS. Então, eu peço ao senhor que possa fazer chegar ao governador o encaminhamento do PCCS para a LERJ. E aqui, aí nós sim, vamos inundar isso daqui. Isso aqui é o início de uma tsunami. Tá legal? Nós podemos ser muito maior. Tá? Podemos tomar conta da LERJ quando o PCCS vir para essa casa. Obrigado e um bom dia para todos. Muito obrigado, senhor Dória. Passo a palavra, então, agora para o senhor Everaldo Eufrásio, é isso? Bom dia a todos. Meu nome é Everaldo Eufrásio, veterano, que eu não gosto de ser chamado de aposentado. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado, a nossa secretária, as demais autoridades, especialmente ao nosso grupo Veteranos no Fronte, Veteranos e Ativos no Fronte, que está, podemos dizer, mobilizando, provocando tanto o sindicato e outros, né, instituições da nossa secretaria. Eu estou um pouco embaraçado nos meus pensamentos como um aposentado, um veterano que se aposentou agora em 2003. Eu estou desde 2016 com um processo administrativo dentro da nossa casa, da nossa secretaria. E já tive várias dificuldades. Dentro do meu processo administrativo, foi alegado que não tinha condições de fazer um laudo técnico. O Estado não tem condições de fazer um LTCAD e o Estado não tinha condições de fazer o PPP. Então, venho sofrendo algumas derrotas administrativas, já passei na fase judicial, nessa fase judicial também tive uma derrota que o juiz julgou a minha causa usando a 5789 e já não estava mais em vigor. Quer dizer, então é totalmente contraditório. E essa audiência, nobre deputado, o senhor que teve conheço o senhor lá da delegacia de 50, de Itaguaí, o senhor de repente não lembra de mim, mas eu lembro do senhor, e também algumas bombas de gás aqui em 2016, aqui nos corredores aqui, próximo à LERJ. Então, o que o senhor está fazendo, de repente, com a iniciativa da nossa nobre colega Helry, é de suma importância, mas nós estamos de forma tardia nessa audiência. Eu peço desculpas em falar isso. A nossa lei de regulamentação na Constituição é de 2019.
Nós estamos em 2025. Essa audiência pública tinha que ter acontecido ali em 2020, 2021, que seria razoável, né? 2 anos, de repente. Mas uma audiência pública para falar do PCCS, quando nós já tivemos dentro da secretaria, não só na gestão da nossa secretária, de outros secretários, que fizeram o PCCS e sentaram em cima. Então é lamentável nós estarmos discutindo o PCCS em 2025. E que sabemos que essa iniciativa deveria já estar, o PCCS hoje já deveria estar aqui na casa e teria lógica, seria interessante a gente pensar nisso, por questão de linha do tempo. Mas em 2025, a gente vinha aqui falar de PCCS sem o governador fazer aquilo que é dever dele. Agora não trata mais de conveniência nem oportunidade, né? Que é discricionário. Não, agora o ato é vinculado. Depois que saiu a nossa regulamentação, que eu costumo dizer, que eles falam que criou o policial penal. O policial penal sempre existiu. Esse dia eu estava estudando, eu fiz só um exemplo. José lá no Egito já estava falando, José no cárcere ali, junto com os carcereiros. De repente poderia não existir polícia militar, polícia civil, mas o carcereiro já existia, não é isso? Então, o policial penal não foi criado em 2019. Ele só foi incluído de forma tardia na Constituição, depois de mais de 20 anos de luta da nossa categoria. Então, eu quero agradecer ao senhor por trazer, ainda de forma tardia, a essa casa, mas de nada vai adiantar se o nobre, o excelentíssimo governador, não enviar para essa casa, de forma urgentíssima, o nosso PCCS. Muito obrigado. Agradeço pela intervenção, Eufrásio. Só para complementar. Eu não era presidente da comissão nesse período citado. E a Comissão de Segurança Pública, normalmente, ela marca as audiências públicas quando provocada. Então, enfim, é claro, vou fazer um meia-culpa, tá? Nós poderíamos atinar para a realidade e nós mesmos irmos atrás dos representantes para fazer a audiência. Tá bom, estou assumindo meia-culpa naquele momento, mas, assim, alguém também, os próprios policiais penais deveriam ter provocado a comissão naquele período para que fizesse essa audiência pública e, a partir de um amplo debate, as melhores ideias triunfassem, né? Então, só para complementar, para que você possa entender. Ainda tem um terceiro fator, que nesse momento também nós estávamos no auge da pandemia. E, se eu não me engano, a Alerj não estava fazendo nenhuma audiência pública por causa das regras que naquele momento existiam. Então, mesmo que a Alerj quisesse, eu acho, aqui agora é um achismo, eu acho que nós não poderíamos ter feito essa audiência, infelizmente. Mas as suas colocações são pertinentes. Tome isso que eu estou falando como apenas um complemento, um esclarecimento, tá bom? Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, eu passo a palavra, então, para a secretária da Polícia Penal. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, excelentíssimo deputado Márcio Gualberto. Primeiramente, queria agradecer muitíssimo esse momento aqui de estarmos todos nós, policiais penais, podendo colocar em pauta o PCCS. Eu vou, primeiramente, dizer que a provocação, primeiro que o deputado não precisa ser provocado, porque ele sempre esteve ao nosso lado, em todos os momentos que a Polícia Penal precisou, que a secretária precisou. Queria aqui agradecer imensamente todas as vezes que nós recorremos ao senhor.
e o senhor, de pronto, nos atendeu, não apenas nos atendeu, mas em público, sempre hipotecou todas as nossas dificuldades, o senhor teve ao nosso lado. Então, assim, muitíssimo obrigada por esse momento aqui único na nossa gestão. Queria cumprimentar aqui a todos os representantes, né, da Polícia Penal, cumprimentar o nosso presidente do sindicato, Gutenberg de Oliveira, cumprimentar a Helry, da Associação do... Desculpa, Helry, eu não gravo nunca, a PEPERJ, cumprimentar Paulo Chacrinha, que é um líder também da nossa categoria, cumprimentar o Dória, cumprimentar todos aqui presentes, Calazans, tem PQD, já estou vendo aqui, mas assim, gente, não gostaria que vocês entendessem que se eu não falar o nome é porque eu gosto menos ou mais, eu gosto de todos. Então, assim, cumprimentar todos aqui, veteranos ou não, cumprimentar o nosso subsecretário-geral, Leonardo Franceschini, cumprimentar a nossa chefe de gabinete, Carla Sibílio, cumprimentar a nossa superintendente de recursos humanos, Cristiane, cumprimentar minha assessora de comunicação, Flávia Januzzi, cumprimentar todos aqui presentes. Deputado, para mim é uma honra hoje estar aqui, jamais deixaria de vir, inclusive declinei de um convite de receber a medalha da Polícia Civil com o nosso secretário. Ontem à noite conversei com ele e falei: secretário, amanhã é a nossa primeira discussão, no bom sentido, é a nossa primeira audiência, eu fui convidada, vou ter muita honra de estar lá, como estarei, deputado, em todas as audiências, em todas as reuniões. Primeiramente, deputado, porque sou policial penal. Então, tudo que for aqui colocado em prol da categoria, em prol da Polícia Penal, é óbvio que eu vou estar de acordo e vou corroborar e vou assinar se tiver que assinar. Secretário, né? me permite um breve à parte? Sim, só para não esquecer. Tem uma coisa que eu acho também, a senhora falou agora, primeiramente porque sou policial, e tem algo que eu sempre lutei e tive isso comigo, que é a importância de termos à frente da secretaria um policial penal. Eu nunca compreendi por que somente a polícia... Na Polícia Civil, antes era chefe da polícia, depois passou a secretário ou um delegado. Na Polícia Militar, um coronel. No Corpo de Bombeiros, também um oficial de carreira do Corpo de Bombeiros, né? Mas na Polícia Penal, não. Polícia Penal, ora era um coronel, ora era um delegado. Então, de fato, eu fico muito feliz por ver que à frente da instituição, gostemos ou não, da gestão ou não, mas é uma importância da máxima relevância que vocês tenham um policial penal ou uma policial penal à frente da instituição. Então, eu queria fazer esse esclarecimento também, tornar público, mais uma vez, a minha concordância com essa maneira. Obrigada, deputado. Mas, assim, eu vou só dar um adendinho ao senhor. Nós estamos vanguarda, no Rio de Janeiro. Dos 27 estados da federação, só tem 4 policiais penais à frente, sendo que Secretaria de Estado, só 2. Então, assim, esse estigma que o Dória falou, e eu corroboro com ele, esse estigma que nós temos não é só do Rio de Janeiro, é nível nacional, é Brasil. Então, infelizmente, o nosso governador está até vanguarda, porque para além de colocar um policial penal, ainda colocou uma mulher. Ele foi duplamente vanguarda. Então, assim, deixa eu só voltar aqui à questão do PCCS. Quando nós assumimos em 2022, corroboro com o nosso companheiro Eufrásio. Eufrásio, em relação ao seu processo, eu estou tendo ciência agora. Se eu puder lhe ajudar, tá? Por gentileza, nos procure. O que eu puder fazer, desde que não nos prejudique, eu vou estar te ajudando, tá? Desculpa, eu não sei do que se trata, o objeto do pleito, mas eu me coloco aqui para te ajudar, ok, companheiro? Então, assim, até acho que o Eufrásio tem razão, de que poderia ter sido, né, essa discussão do PCCS, logo depois da nossa 144, que a gente foi dentro do rol da segurança pública enquanto polícia. Só que, conforme o deputado falou, nós tivemos o período de pandemia e também, Eufrásio, vou te falar,
Em termos de Brasil, somente, acho que uns 2 ou 3 estados já têm plano de carreira e salário. Ah, Rosa, problema é deles. A gente tem que brigar? A gente tem que brigar. Eu sempre faço um comparativo. Desde que nós nos tornamos policial penal, deputado, eu nunca me comparo mais à Polícia Civil. Eu acho que a gente tem que se comparar com as demais forças policiais penais dos outros estados, porque é uma referência nossa. Então, eu não sei se o senhor vai concordar comigo. A Polícia Civil do Rio tem que se comparar, digamos assim, salarial, o que eles já conquistaram com as polícias civis, por isso que nós temos os conselhos, né? Os conselhos dos secretários de Estado, de Justiça, Direitos Humanos e Sistema Prisional. A PM tem o Conselho da Polícia Militar e a Civil também tem o Conselho da Polícia Civil. Então, eu sempre coloco, e a nossa chefe de gabinete está aqui, vê o que os outros estados já conseguiram, vê o salário dos outros estados, vê o PCCS dos outros estados, lei orgânica, só 5 estados já regulamentou o 144. Tem estado, presidente do sindicato, que nem regulamentou o artigo 144 da Constituição. Mas não importa, a gente tem que avançar porque é para frente que se anda. Todos os itens que, quando nós assumimos, o PCCS não tinha, estava em discussão, tinha uma minuta preparada, e o que a gente, né, a gestão entendeu, deputado? A gente vai publicar um grupo de trabalho e nós convidamos quem, né, quis ser convidado, quem veio até nós. O Chacrinha veio depois que a gente publicou. Infelizmente, o Chacrinha não pôde estar participando do grupo. O Dória participou, o Gutenberg participou, a Helry participou, a nossa superintendente participou. Não sei se tem mais alguém aqui que participou do grupo. Um grupo de trabalho? Nós fizemos um grupo de trabalho para discutir o PCCS. E esse grupo, ele se perdurou, salvo engano, Cristiane está aqui, a nossa superintendente, por uns 5, 6 meses. Num dado momento, eu só ia mesmo só fui mesmo no final. No decorrer desse grupo, a Helry colocou algumas questões que ela foi voto vencido no final desse estudo, né? Quando vieram apresentar algumas questões, todos esses itens aqui, eu vou deixar a nossa superintendente, depois do RH, se o senhor deixar 5 minutinhos ela falar, deputado, porque ela vai explicar direitinho por que saiu. Mas um dos motivos também é o que o nosso presidente falou, que vai tudo ser absorvido dentro do nosso subsídio, que é um valor único. Mas ela vai falar item por item. No final do grupo, deputado, a Helry se desentendeu com o grupo e declinou de estar presente no grupo. Né? Por quê? No momento, ela trouxe algumas experiências, alguns valores e alguns benefícios da Polícia Rodoviária Federal. E aí ficou realmente um valor, deputado, que, não sei se a Cristiane lembra ou alguém que está aqui lembra, mas ficou um valor assim que jamais, uma coisa assim, desculpa, mas surreal dentro do que a gente estava vendo. E ela foi voto vencido, ela saiu do grupo e o grupo permaneceu, o grupo foi até o final e a gente concluiu o PCCS, passou na Procuradoria, não teve nada que a secretária, que a Maria Rosa, não que eu não pudesse, mas eu deixei que o grupo ficasse à vontade e decidisse ali tudo que a gente tem o direito, né, que a gente almeja, que a gente tem o desejo de se aposentar com tudo aquilo, né? Com o nosso ticket de refeição decente, com o nosso plano de saúde, com auxílio moradia, com auxílio uniforme, tudo. E encaminhei para a Casa Civil. Veio um parecer da PGE, eu não sei se ele não sabe que a Polícia Penal já existia desde 2019, dizendo até que a nossa lei orgânica era inconstitucional. Voltou para a secretaria, deputado. E a nossa procuradora, a doutora Tufani, se debruçou, nós fizemos uma nota técnica e retornou em agosto. Salvo engano, em agosto, Sibílio, outubro que você me falou que retornou. Agosto. Desde agosto está no setor, numa subsecretaria lá na Casa Civil. Então, eu queria dizer o seguinte, o plano de carreira, cargo e salário nosso, plano de cargo, carreira e salário,
não foi elaborado por duas mãos, não foi elaborado pela secretária, não foi elaborado pela subsecretária, pelo subsecretário, pela secretária, pelo RH, não foi elaborado dentro de um gabinete, não foi... Demos a transparência, demos a visibilidade, foram 6 meses de discussão. Isso não quer dizer, não obstante tudo isso, que a gente não vai discutir ainda aqui na casa, deputado. Vamos sim. Só que eu queria dizer bem claro que, conforme o Dória me falou, né, disse aqui muito bem, tem o Propag. O nosso Estado está com 18 bilhões, se eu não me engano, deputado, de dívida, devendo. Regime de recuperação fiscal. O Propag não foi da forma que os governadores de todos os 4 estados esperassem que fosse. Então, nós estamos sim no regime de recuperação fiscal. Tudo que a categoria brigar, tudo que a gente conquistar, eu vou conquistar também. Só que a gente não pode esquecer dessa situação financeira, orçamentária do Estado do Rio de Janeiro. Então, deputado, eu queria dizer aqui, agradecer a todos os presentes, dizer que eu vou estar sempre à disposição, reiterar que esse plano de cargo, carreira e salário não foi elaborado pela secretária, nem pelos subsecretários só, foi elaborado pela categoria, por representantes legítimos da categoria, né, o Gutenberg, que é o nosso representante legítimo, nosso sindicato, Dória, a Helry, nossa superintendência de RH, teve representante da inteligência, teve representante da corregedoria, teve representante o nosso subsecretário de tratamento à época. Várias pessoas elaboraram esse plano de cargo, carreira e salário. O que vier vai ser bem-vindo. Mas ele foi feito com muito carinho, com muita expectativa, com muita paixão, porque é aquilo que o senhor falou, tudo tem seu tempo. Hoje, é um policial penal que está na cadeira, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E a gente precisa, sim, se unir, a gente precisa criar maturidade, a gente precisa criar pertencimento e também ter o pé no chão. Então, eu queria agradecer a todos vocês, tá? Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Todas as vezes que nós nos reunirmos aqui daqui para frente, eu acho que essa aqui foi uma primeira reunião. Não acho que foi tarde, não. Acho que tudo tem seu tempo. Eu acho que essa audiência pública aqui, nem sei se a gente pode chamar de audiência pública, esse bate-papo, essa reunião com o nosso deputado, é muito salutar para que a gente, daqui em diante, a gente dê início às discussões dentro de um sentimento republicano, urbano. Eu acho que tenho certeza que a Polícia Penal, a cada dia aqui no Rio de Janeiro, ela vai ser reconhecida, ela vai ser, como se diz, ela vai ser de uma forma que, conforme o nosso amigo falou, que a Polícia Civil também que a Polícia... O fato do governador não falar o nome da Polícia Penal, isso não quer dizer que ele não tenha o carinho pela Polícia Penal. Eu acho que isso aí também não identifica, né? Porque gosta ou não gosta. Eu acho que a gente precisa ter um sentimento, uma autoestima mais elevada e dizer o seguinte, nós somos sim, vocês sabem que nós somos a polícia mais importante que tem na segurança pública, não desmerecendo as demais. Porque é aquilo que o Dória fala, e eu complemento, a Polícia Militar fica com preso, lá com o meliante, 1 hora. A Polícia Civil fica mais umas 2 horas para fazer o inquérito. A Polícia Penal fica, em média, 5 anos. E a gente tem que fazer um combo para o preso. Não é só prender e algemar e fazer o inquérito. A gente precisa tratar, a gente precisa custodiar, a gente precisa da educação, a gente precisa da saúde, a gente precisa da comida, a gente precisa levar para a audiência, a gente precisa... Então, é um combo. Então, é a mais importante, sim. Para a sociedade, principalmente. Tá bom, gente? Muito obrigada e um bom final de reunião aqui a todos vocês. Obrigada, deputado. Passo a palavra, então, para a... É a chefe de gabinete? Não, né? A chefe do RH, não é isso? Ela vai falar dos itens. Nossa, bom dia, Cristiane, tudo bom? Então, sobre o novo plano, né? Que nós apresentamos um plano, como a secretária falou, do grupo de trabalho. Amiga, só uma parte bem rápido.
só para falar para o senhor que eu não chamei o Gutenberg e os demais, não é por elitismo, não. É porque, regimentalmente, eu tenho que deixar o espaço aberto caso os deputados, vereadores compareçam. Tá? Então, somente por isso que eles não foram convidados. Só para lhe dar um retorno que eu já tinha esquecido. Então, no primeiro momento, né, o grupo de trabalho apresentou o plano, conforme a categoria e o grupo, né, entendeu pertinente. Esse plano, ele voltou com várias recomendações da PGE, acho que o Gutenberg conhece, com essas recomendações, tanto da doutora Tufani quanto da PGE, a secretaria fez algumas, não foram suprimir, mas retirar alguns percentuais do plano. Eu não sei se vocês tiveram acesso. Você teve acesso, Gutenberg, ao novo? Então, e esse plano e essa nova proposta, né, tentando adequar ao que a PGE vinha dizendo, está na SUNOC, como a secretária passou, para avaliação, e aí a gente continuar daí para frente. Mas eu acho pertinente, de repente, a gente discutir novamente, montar um outro grupo e discutir essa nova proposta que veio posterior às recomendações da PGE. O que a PGE recomenda? Tirar os percentuais, a grosso modo, né? Porque nós tínhamos percentuais, todos eles em cima de vencimento, para os adicionais, para as gratificações, e os valores de alimentação e transporte, que eram valores fixos, que eles também recomendaram a retirada. Então, assim, todas as gratificações, tudo que foi discutido, permanece, mas, a grosso modo, o que foi retirado foram os percentuais. Mas cabe, novamente, a gente tentar discutir e apresentar uma nova proposta. Tá? Mas a PGE, ela veio com bastante recomendação, inclusive sobre a inconstitucionalidade da 206, e por isso foi feito dessa nova forma, sem os percentuais. Tá? O que hoje, a conclusão de hoje é essa. O PCC está lá, o PCCS está na SUNOC para avaliação e prosseguimento. Tá? Vossa Excelência, se o senhor me permitir, que foi falado aqui sobre a fala do Gutenberg e da Vossa Excelência secretária, posso dar a palavra? De 3 minutos regimentais, uma vez que a senhora foi citada. Ok. Embora a Constituição ela preveja que a forma de pagamento tenha que ser em subsídio, eu estou com 3 contra-cheques aqui. O da PRF, o da Polícia Penal e da Polícia Civil. A Polícia Civil ela ganha 230% de periculosidade, que varia de 4.200 a 4.600 a 6.200, que é o de comissário. A Polícia Civil ela também recebe a mesma GHP, assim como o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, em percentuais diferentes. Todos os percentuais que foram colocados foram proporcionais ao nosso vencimento. Por quê? Porque o vencimento da Polícia Civil ele é menor. Então, se nós colocarmos 230%, vai sair desproporcional. Então, hoje, se nós quiséssemos uma isonomia em relação à Polícia Civil, a Polícia Penal teria que ganhar 80% de periculosidade e 30% na GHP, 30, 35 e 40, para equivaler a 90, 100 e 105 que a Polícia Civil recebe. Então, eu estou aqui com os contra-cheques para dizer que, embora a Constituição preveja, sim, que tem que ser em forma de subsídio, a Polícia Civil não recebe em forma de subsídio, nós não recebemos em forma de subsídio. Inclusive, nós temos uma decisão transitada e julgada, um contra-cheque de um policial penal que recebe adicional noturno. Isso é só um exemplo, nós temos vários. Que recebe adicional noturno e com entendimento e sentença transitada e julgada no contra-cheque. E eu tenho aqui o da PRF para demonstrar que nós não recebemos subsídio, porque a PRF está escrito subsídio. O nosso contra-cheque vem vencimento, adicionais e gratificações, assim como prevê a Lei 206. E outra coisa, a Lei 206 ela não é inconstitucional, ela foi aprovada. Houve veto? Houve alguns vetos, sim. Esses vetos foram derrubados. Não basta uma lei
simplesmente dizer que ela é inconstitucional. Ela tem que ser provocada, obedecer o trâmite para que ela seja declarada inconstitucional. E ela não foi em nenhum momento declarada inconstitucional. Logo, o artigo 14 da Lei Complementar 206, ela está em vigor, prevendo que todo policial penal deve receber vencimento, adicionais de gratificações. E todos aqueles adicionais de gratificações que ali estão previstos. Esse último plano de cargo e salário que foi enviado, que está na página do sindicato, ele foi zerado, todos os percentuais. Todos os percentuais estão assim, na forma do Poder Executivo. Então, é como se nós pegássemos a lei complementar e fizéssemos uma cópia dela. Porque ela já fala que tem que ser na forma da lei. Então, como que eu vou fazer um PCCS onde não tem percentual de nada? Então, eu vou ganhar um direito e não vou acrescentar nada na remuneração do nosso policial penal? Porque não tem, foi retirado esses percentuais. Então, era essas observações que eu queria fazer. De 3 a 5 minutos, tá? Eu ainda vou continuar na insistência, me baseando no que determina a Constituição e no julgado do STF, na ADI 5404, que pode ser parametrizado para qualquer servidor policial. As gratificações têm natureza indenizatória. Eu não estou dizendo que o policial rodoviário federal, o policial penal, não possa ser gratificado por adicionais que somente indenizam o que ele faz. O exemplo da Polícia Federal é a gratificação de atividade de fronteira. Essa gratificação é indenizatória. Outra, auxílio alimentação, indenizatória. Você vai para inatividade, você não ganha. A Polícia Civil estar com contra-cheque na forma em desconformidade com a Constituição, isso é uma conveniência do Estado do Rio de Janeiro. E vamos, com todo respeito ao Estado que eu amo, que eu nasci, sou natural do Rio de Janeiro, nasci em Niterói, adoro esse Estado com todos os problemas que ele tem, mas em termos de legiferância, isso aqui é um dos piores estados em termos legislativo. Eu já falei isso aqui na época da presidência do saudoso Jorge Pisciani. Leis foram votadas aqui, não foi nenhuma nem duas, inconstitucionais, como teve acordos feitos aqui, essas leis passaram e nunca foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade de algumas leis que transitaram aqui. Quer ver uma lei aqui? Dos incentivos fiscais, que nunca cumpriram o objetivo para os quais foram aprovadas. Que era o quê? Mais emprego, mais orçamento, aumentar o PIB do Estado. Nós sabemos o que aconteceu aqui. Foi para beneficiar amigos. Então, o que eu, na condição de presidente do sindicato dos policiais penais, eu devo, é dever meu, lutar junto com a minha categoria para que nós estejamos conforme a Constituição, para tirar penduricário dos nossos contra-cheques. Se os penduricários convêm à Polícia Civil, problema da Polícia Civil, ela que lute por subsídio. Mas todo mundo sabe que hoje os estados, 7 estados, secretária, 7 estados no Brasil já regulamentaram o subsídio dos policiais penais. O último foi São Paulo. São Paulo também tinha vários penduricários, o governo Tarcísio já regulamentou conforme a Constituição. Então, eu tenho que lutar para que as regras constitucionais sejam respeitadas. E saia essa questão, essa manobra de o Estado, os governos brincarem com a gente em gratificar uns em detrimento de outros, como foi com a GVP. O contra-cheque da Polícia Civil está em desconformidade com o que reza a Constituição Federal. Então, nós que vamos inovar legislativamente, nós temos que inovar segundo a Constituição. O artigo 14 da Lei Complementar 206 é totalmente inconstitucional, tendo como baliza a emenda constitucional que criou a Polícia Penal, porque hoje nós somos servidores policiais. Obrigado. Anuncio a presença do vereador Armelau, que chegou aqui. Peço que componha a mesa.
Deseja falar, irmão? Quer falar? Eu passo a palavra para o vereador para que ele possa fazer sua exposição, uma vez que nós estamos caminhando para o fim. Bom dia a todos. Todos aqui eu acho que sabem, né, que eu também sou colega de vocês, sou policial penal. A gente, hoje, aproveitando aqui, primeiramente, para cumprimentar o presidente Márcio Gualberto, Obrigado, Fernando. cumprimentar a nossa secretária Maria Rosa, que, inclusive, há umas 4 semanas atrás, estive lá com ela e ela tocou no assunto justamente do PCCS, da importância da tramitação do PCCS. Anuncio também a presença do deputado estadual Rodrigo Amorim, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e membro titular da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da ALERJ. Muito obrigado. Obrigado. Aproveitar e cumprimentar também o nosso deputado Rodrigo Amorim, que também sempre tem ajudado bastante a nossa categoria, inclusive foi um dos deputados que fez a emenda no orçamento para viabilizar aí a questão do PCCS, das promoções. Gostaria de cumprimentar aqui também o subsecretário da SEAP, Léo, que também é um grande amigo, sempre atendendo as demandas lá quando a gente vai para bater papo. Agradecer também a presença do nosso presidente do sindicato, Gutenberg. Obrigado, Gutenberg, também é um grande amigo, também a gente sempre tem tentado trabalhar junto. Acho que, não sei se tem mais alguém aqui, tem as lideranças das associações, né, a Harry, alguma Chacrinha, de outra associação, mas tem mais alguém aqui de alguma associação? Acho que o João Pequeno estaria aqui também, não sei se está. Enfim. Calazans? O Calazans lá atrás. Calazans. Mas vamos lá, pessoal, para não tomar muito tempo. Eu queria pontuar aqui com vocês e aproveitar o espaço nessa casa aqui, que vai ser a protagonista, né, na tramitação do nosso PCCS. Eu acho que toda a maior discussão vai ser aqui, porque não adianta a gente construir um PCCS lindo e maravilhoso, chegar aqui e ser todo emendado e alterado. Então, a construção, acho que boa parte dela tem que ser feita aqui dentro desta casa, com a colaboração dos deputados. E eu acho que ninguém melhor do que o deputado Márcio Gualberto, como presidente da Comissão de Segurança, que também é policial, né, policial civil, sabe das dificuldades que a gente enfrenta. Nós somos a categoria, né, de profissionais que durante muitos anos aí sempre foi eleita a segunda profissão mais perigosa do mundo. Então, nada mais justo do que nós temos um PCCS digno, né, para a categoria. E esse tema é um tema que o pessoal sempre tem falado muito, sempre tem feito contato, me perguntando, e eu evito, às vezes, levantar muito esse assunto nesse momento, porque eu sei que gera uma grande expectativa de acontecimento. Então, quando a gente traz uma notícia sobre o PCCS de qualquer parte da tramitação, gera uma expectativa. E, principalmente, nos servidores que estão hoje no abono permanência, que muitos não estão indo embora com medo de não serem agraciados pelas mudanças, né, que ocorrerão. Então, eu aproveito aqui para pedir, tanto ao nobre vereador Márcio Gualberto, Rodrigo Amorim, a sensibilidade desta casa com os aposentados, inativos e os pensionistas. Que esta casa se comprometa em não deixar de fora, como já aconteceu algumas vezes no governo, de nossos servidores aposentados ficarem de fora. Até mesmo para que alguns servidores que querem muito ir embora possam ir embora tranquilos. A gente sabe que o 100% é só depois que passa e vota. Mas que se essa casa pudesse comprometer em não abandonar os servidores que se aposentarem... Obrigado, senhores. Porque, assim, eu tenho contato com muitos servidores que estão querendo ir embora, querem descansar, e a gente sabe o quanto o cárcere exige da gente, o quanto esses servidores hoje estão fisicamente, psicologicamente afetados por anos e anos de serviço. Então, eu acho que esse pedido aqui é o pedido principal, o restante vai ser debatido mais à frente, não adianta eu ficar aqui agora
falando um monte de coisa, o que é legal, o que não é legal, o que é legítimo, o que não é legítimo, que eu acho que aqui a gente não vai resolver nesse momento, mas esse debate é óbvio que é válido ser levantado, tá? Quero agradecer mais uma vez, a casa está bonita, está cheia, sabia que vocês estariam aqui em peso hoje. Obrigado. Muito obrigado, vereador Fernando Armelau. Passo a palavra, então, para o deputado estadual Rodrigo Amorim. Bom dia a todos. Presidente Gualberto, na verdade eu vim mais para ouvir, parabenizo Vossa Excelência e a comissão, porque eu sempre ansiei muito que essa reunião acontecesse. Por ocasião, eu tive a honra de ter sido relator da Lei Orgânica da Polícia Penal, quando estava na CCJ, na legislatura anterior, e sempre reclamei depois que, da mesma forma que veio o texto da Lei Orgânica sem nenhuma discussão com a Casa, a gente sempre cobrou também um diálogo para que a lei pudesse ser regulamentada. Então, já mais do que passou da hora da regulamentação, e essa historinha, essa conversinha fiada de que a gente está no regime de recuperação, isso encerrou, porque a saúde financeira do Estado do Rio de Janeiro, ela é uma realidade. Hoje, o Rio de Janeiro está pagando salário, está botando as contas em dia. É uma pauta, inclusive, silenciosa, que não rende voto, não rende propaganda, não rende publicidade, mas o Rio de Janeiro está conseguindo fazer o seu dever de casa. Tudo indica que em junho desse ano de 2025 o Estado possa aderir ao Propag, portanto, tecnicamente, a gente já não estará mais sob o manto do regime de recuperação. Então, qualquer óbice, qualquer obstáculo que havia anteriormente para impedir acréscimo de despesa, para impedir recomposição de perdas, para impedir qualquer tipo de recomposição do déficit operacional que tinha como subterfúgio, como argumento de que estávamos no regime de recuperação, o Estado aderindo ao Propag, a gente sai do regime e há recurso financeiro para isso. Então, passou da hora da gente fazer essa discussão. Acho que hoje é um marco inaugural, importante essa data de hoje, e que a gente possa estabelecer, a gente vai ter um papel central nisso, as comissões. Na verdade, a Comissão de Segurança, a Comissão de Servidores também, mas a Comissão de Segurança vai tratar diretamente do tema, e a redação final sairá da CCJ, e já antecipo que, como presidente da CCJ, já estou me autodesignando relator. Então, vai sair das minhas mãos o texto final e fim de papo. É isso que vai acontecer. E tenho certeza que o parlamento vai ter a sabedoria, a maturidade, a gente tem unidade aqui, sobretudo dos deputados como Vossa Excelência, como deputado da Índia, como deputado Marcelo Dino, que fazem a pauta da segurança pública. A gente vai ter a maturidade, obviamente, com o acordo ali do presidente, com o aval do presidente Rodrigo Bacelar, que já determinou que fizesse um apanhado, não só na Comissão de Servidores, para estudar eventuais reformas que a gente precise fazer em legislação por conta das perdas inflacionárias. Muito se fala, e muitas representações de servidores, não estou me referindo aqui às representações da Polícia Penal, mas muito se fala e se bate na tecla da recomposição de perdas inflacionárias, mas ninguém se atenta para o detalhe que ali, quando teve aquela lei que nós aprovamos na legislatura anterior, que previa a recomposição em parcelas, ela automaticamente vinculou a um superávit orçamentário. E a gente não tem esse superávit de exercício. Então, há um impedimento legal que precisa ser reformado, inclusive. Então, o presidente Rodrigo Bacelar determinou que a gente fizesse um estudo na Comissão de Servidores para que pudesse trazer propostas aqui para que a gente pudesse reavaliar a questão das perdas inflacionárias. A exemplo disso, outras questões relacionadas a plano de cargos e salários de diversas carreiras no Estado, inclusive a Polícia Penal, regulamentação de leis orgânicas. Aí me refiro diretamente à Polícia Penal e à Polícia Civil, que precisam efetivamente sair do papel, e para sair do papel precisa passar por um processo de discussão, como a gente está fazendo aqui hoje. Então, muito bem-vindo à ideia da reunião, vim mais para ouvir de fato, tenho vontade, tenho interesse aqui de ouvir o posicionamento da Secretaria, e que a gente possa estabelecer a quatro mãos aí, na verdade, com as representações, com a própria Secretaria, o Poder Executivo, mas, sobretudo, com a Casa, porque a determinação vai sair daqui da Assembleia, e eu tenho convicção, já firmo aqui um compromisso com toda a categoria, que vai ser feito tudo aquilo que a categoria de fato precisa. O vereador Fernando Merlau diz algo que é fundamental, eu tenho batido nessa tecla há muito tempo. O serviço de inteligência da Polícia Penal talvez seja o mais crucial de todas as polícias para manter a ordem no Rio de Janeiro. A vida policial no ambiente de cárcere
talvez seja mais complexa do que outra atividade extenuante da própria rotina policial, por conta das condições. Então, é necessário respeito à categoria e, no que depender de nós, e falo por todos os deputados aqui que fazem a pauta da segurança e pelo presidente, a gente vai estar atento e que essa reunião possa acontecer outras vezes, sempre com a presença da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, é isso, presidente. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra. Nós já tínhamos encerrado o tempo de inscrição, mas como ainda temos 10 minutos, o senhor Valdir pediu para falar. Antes, porém, recordando o deputado Ciliano que gostava de falar isso, esse documento, então, está pronto. Foi feito a muitas mãos, ele já está pronto. Isso, o PCCS já está pronto. E já tem uma data para ser encaminhado para a LERJ? Está na Casa Civil. Tá. Tá bom, então. Senhor Valdir. Bom dia. O senhor dispõe de 5 minutos regimentais, por favor. Aqui o policial penal veterano Valdir Pina, matrícula 230.392/3. Me dirigi ao nobríssimo deputado aí e dizer para o senhor que só esqueceu de falar num comandante só que ficou faltando. O senhor falou que na delegacia tem lá o delegado, no bombeiro um oficial, né? De carreira, na polícia militar, mesma coisa. Tem um coronel, e nessa casa aqui tem um presidente da casa, certo? Sim, na LERJ. E no DESIP, na nossa instituição, nunca teve ninguém, porque eu tenho certeza absoluta que os nossos companheiros tiveram muita preocupação e resguardo das unidades prisionais. E vocês aqui tiveram uma sorte muito grande de terem parlamentares hoje representando as instituições de vocês. O senhor, Polícia Civil, tem mais alguns outros companheiros aí, parece também é bombeiro, né? Anteriormente tinha, né? E hoje a gente tem um companheiro policial penal hoje, vereador, nos representando muito bem. Agora, quando o senhor falou que nessas instituições tinha os comandantes e nós não tínhamos, mas quero dizer para o senhor que agora nós não aceitamos mais isso dentro da nossa instituição. Nós hoje, praticamente, fomos lá buscar um representante ou uma representante da classe, que é, no caso, a digníssima secretária. E eu me dirijo à secretária, eu entrei no Estado aqui em 1982. Eu costumo dizer que o que nós ganhamos hoje foi com luta. Foi o governo do Estado que dava aumento para botar no bolso, não. Foi tudo com luta. Policiais civis, eu nunca soube de movimento deles em Brasília e nem tampouco aqui. Eu digo isso porque eu estou com 72 anos de idade e desde 1982 eu participo desses movimentos, todos. Não vi bombeiro, não vi bombeiro, não vi PM, nem Polícia Civil participar de movimentos. Mas, merecidamente, vocês vieram representar como policial civil. A casa aqui tem outros também para representá-los aqui. Então, mas a gente pede uma carona. Eu não vim aqui nem falar. Mas como o vereador, o colega também, teve a palavra, e a sensibilidade que nem muitos companheiros meus têm, de dizer que tem uma preocupação com nossos aposentados. E eu me dirijo diretamente à secretária para dizer para ela que esse cargo é de suma importância. Agora, quando não deixa ninguém na beira do caminho, porque nós ficamos sem a nossa GVP, os aposentados e as pensionistas ficaram fora, o Degase ganhou, a Polícia Civil ganhou, aposentado e pensionista. Eu, quando peço aos companheiros para que tenham atenção, inclusive os mais novos aqui, ó, os mais novos, talvez um montão não vai nem chegar onde eu cheguei hoje com 72 anos de idade. Eu tive uma vida íntegra dentro desse sistema penitenciário. Brigamos muito
pela nossa honestidade de buscar um salário digno para a gente levar para dentro das nossas casas e brigar para que lá no interior das unidades prisionais o colega tenha lá condições de trabalho, que era muito péssimo. Então eu me dirijo aqui hoje à nossa secretária e dizer para a senhora está nativa hoje, mas amanhã a senhora vai se aposentar. E todos os que estão aqui lá dentro das unidades prisionais. Porque eu sou veterano com 72 anos de idade, eu estou aqui, estou vivo. Estou vivo. Mas é pedir à senhora, principalmente, que quando nós batalhamos para ter alguém da nossa classe no comando, não foi para que, na realidade, a senhora tem um cargo, na realidade ali, ele é político. Ele é político. Mas a senhora tem um apoio de uma classe hoje. E o governador Cláudio Castro, ele tem que saber disso. Porque eu vou dizer para o senhor, deputado, o Rodrigo Amorim, nosso companheiro lá, o Hermelau, hoje vereador, eu costumo dizer o seguinte, eu não devo nada ao Estado, o Estado é que me deve. E essa classe eu conheço ela. Essa classe era a única nesse estado aqui a brigar. Eu não via Polícia Militar, Polícia Civil, nem tampouco bombeiro ir para a rua. E nós carregamos todos eles nas costas dos nossos movimentos, atrás dos nossos aumentos, ia lá, Polícia Civil, digníssima, que eu já trabalhei em delegacia também, digníssima Polícia Civil, digníssima Polícia Militar, digníssimo Corpo de Bombeiro. Então eu aqui peço a continuação da palavra do Hermelau lá do vereador digníssimo, que falou do aposentado. Então a gente tem que saber o seguinte, olha só, aposentado não é lixo, não é trapo e nem material de fazer uso. Agora os aposentados carregam esse sistema nas costas. E toda vez que a gente se sentir ofendido, alguém mexendo o papá da nossa mesa, alguém não dá nossos direitos, a gente vai para a rua. A gente vem brigar pela nossa dignidade. Eu agradeço aí ao digníssimo deputado, deixa eu ver até o nome, Márcio Gualberto, a nossa secretária Maria Rosa, e Rodrigo Amorim lá, nosso deputado. Fiquem com Deus aí, um bom dia a todos. Conforme disse o nosso companheiro Valdir Pina, os aposentados e até mesmo as pensionistas, porque as pensionistas aturaram muito os nossos problemas que nós levamos da cadeia para casa. Então fica muito ruim, fica muito indiferente elas estarem fora de todas essas gratificações, porque elas foram umas verdadeiras guerreiras em nos aturar os nossos problemas, que não são poucos, dentro do cárcere. Muito obrigado aí pela... Alguém mais da mesa deseja falar? Rodrigo. Bem, meus irmãos, eu agradeço o comparecimento dos senhores. Essa audiência pública foi muito importante, ainda mais importante pelo comparecimento do presidente da CCJ, do vereador Fernando Hermelau e da secretária, juntamente com a sua cúpula, né, da Polícia Penal, que puderam ouvir as demandas, os questionamentos, as dúvidas dos policiais penais, e eu tenho certeza que tão logo esta mensagem, este projeto do PCCS vem aqui para a LERJ, uma nova rodada de debate terá início. Então veja, aqui não é o final de nada, né? Presidente, me permite só Claro, uma parte nessa questão. Secretária, o texto já está na Casa Civil. Me parece que o texto é de consenso com as representações, né? Sim, me parece que não há nenhum ponto de divergência ou de guerra por hora. Não. Qual é o principal ponto? Só para que eu possa entender. Qual é o principal ponto de...
eu devo estar balizado pelas regras do Estado Democrático de Direito. Constituição Carta Magna, a partir de 2019, em que eu me constituí servidor policial, a minha remuneração tem que dar da forma de subsídio. Em que pese no Estado do Rio de Janeiro não respeitar isso, nem para a Polícia Civil, que já é servidor policial desde da sua origem. Então, por quê? O subsídio, ele faz com que todos estejam nas mesmas condições, segundo as regras constitucionais, e nós não teremos esses problemas de que ativos, veteranos e pensionistas serão tratados de forma diferente. Ou seja, recomposição salarial em cima do subsídio, recomposição salarial para todo mundo, para remuneração, proventos e pensões. Então, eu quero que, não é que eu querer, eu tenho que lutar para que a minha remuneração dos policiais penais estejam em conformidade com a Constituição, que vai acabar com esse montão de penduricário que privilegia um em detrimento de outros. Nós mesmos tivemos problema nessa casa, que foi votada a GVP, os ativos foram... Mas me permite, isso não é uma questão de constitucionalidade. O texto da lei orgânica da carreira é absolutamente constitucional. Não, eu estou falando algumas coisas que foram colocadas. Porque não existe inconstitucionalidade na forma de pagamento de gratificações, não existe inconstitucionalidade na forma de remuneração por subsídio. O que pode haver sim é uma discussão. Se a gente daqui para frente na regulamentação vai adotar um modelo ou outro. Mas o senhor está falando em inconstitucionalidade, não, me perdoe, mas está totalmente equivocado de discutir a constitucionalidade. O STF balizou através da 5404, a DI 5404, da Lavra, que tratou da Lei 11.358 dos policiais rodoviários federais, a questão de adicionais. Eu não estou dizendo que o subsídio, que o policial não possa receber gratificações indenizatórias. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É isso que eu estou dizendo, eu só estou refutando porque o senhor falou de constitucionalidade. E aí, como presidente da CCJ e como relator da lei orgânica, eu não posso ouvir aqui uma crítica sobre inconstitucionalidade quando não há nenhuma inconstitucionalidade em texto algum. Não há inconstitucionalidade no texto da lei orgânica da Polícia Penal, não há inconstitucionalidade, ou seja, afronta a Constituição do Estado ou afronta a Constituição Federal. O que pode haver, e eu estou disposto a isso, e tenho certeza que todos, inclusive a Secretaria, é uma discussão para saber qual modelo adotaremos na regulamentação e se será necessário alguma alteração na própria lei orgânica. Então é só para que a gente não... Porque as representações estão aqui hoje, mas a carreira com milhares de policiais penais está atento no que a gente está dizendo. E há uma tendência muito grande de se disseminar informações equivocadas. Então, eu estou fazendo só essa intervenção, deputado Gualberto, porque eu não posso permitir que saia daqui dessa reunião uma impressão de que houve alguma inconstitucionalidade na lei orgânica, se houve alguma inconstitucionalidade no processo de discussão e na própria mensagem que a Secretaria mandou para a Casa Civil e que virá para casa, porque a inconstitucionalidade está ultrapassada, não há inconstitucionalidade em absolutamente nada. É isso que eu quero deixar claro para os senhores. A gente pode adotar o modelo de subsídio, a gente pode adotar o modelo de gratificação, de adicionais, se é melhor para a carreira, se não é melhor para a carreira. Eu gostaria que o deputado, com todo respeito, eu gostaria que o deputado se asseverasse da ADI 5404, que tem como premissa a Lei 11.358, que aquilo ali, aquela decisão, ela deixa muito clara que qualquer lei que afronte essas características do subsídio é inconstitucional para o arrastamento. Não é constitucionalidade. Entendeu? Não então, é constitucionalidade. Porque, olha só, eu conheço essa discussão a fundo. Deputado, essa discussão que o senhor está trazendo tudo bem, é em relação à PRF. Isso, mas nós somos servidores policiais como os PRF são. Mas eu estou sendo técnico. Não, eu acho que essa discussão aqui, essa discussão, não estou falando que o senhor está fazendo isso não, mas essa discussão não é para jogar para a plateia. Não estou falando que o senhor esteja fazendo, nem eu. Nem eu. Essa discussão aqui não é para... A gente está aqui irmanado, cada um tem o seu voto, ou não tem o seu voto, ou tem a sua representação, tem a sua associação de preferência, é legítimo. Não, a gente está aqui todo mundo do mesmo lado. O que eu estou dizendo só é que eu vim para essa reunião, como eu virei nas próximas, deputado Gualberto, para ser técnico. E a gente precisa ser técnico nesse momento. E falo sem nenhuma empáfia aqui, porque talvez aqui na casa, a presença do deputado Gualberto, do deputado Serafini, que hoje é o presidente da Comissão de Servidores, e a minha em especial, que além de ser membro titular da Comissão de Servidores, membro titular da Segurança Pública, presidente da CCJ, eu serei o relator. Então o texto será meu. Eu só tenho que me ater à técnica. O senhor fez uma ponderação em relação à inconstitucionalidade, e eu lhe afirmo,
Não há inconstitucionalidade alguma. O que o senhor está trazendo à colação aqui para nós é um caso específico da PRF e que não foi discutida a constitucionalidade. Foi autorizada a questão que o senhor bem se referiu em relação a subsídio. Agora, se a Polícia Penal no Rio de Janeiro vai adotar o modelo de subsídio, essa é uma decisão política e técnica que a gente precisa fazer. Mas ambos estão amparados no texto constitucional. É só isso que eu estou dizendo. Deputado, com todo respeito, e eu sou insistente, sou chato mesmo, sou chato. A ADI 5404 tem como premissa a discussão do adicional noturno para os policiais rodoviários federais. Sim. 11.358. Ela foi levada a essa ação por conta do adicional noturno. Os policiais rodoviários federais estavam querendo ganhar adicional noturno. O STF entendeu que não faz parte da forma remuneratória do subsídio adicionais como periculosidade, adicional noturno e outros adicionais. Isso não quer dizer que o policial, falei aqui onde o senhor chegar, isso não quer dizer que o policial não possa ser remunerado via gratificações adicionais indenizatórios, como a gratificação de atividade de fronteira que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal recebe. O STF não falou em momento nenhum que adicionais são inconstitucionais. Senhor, por favor, se atenha a 5404. Os adicionais estão previstos na Constituição Federal. Mas o senhor está falando... O senhor está equivocado na sua fala. Tudo bem, eu posso estar equivocado. Tecnicamente, o senhor está equivocado na sua fala. Eu devo estar equivocado, como foi vetado aqui o texto do artigo 14 da Lei 206. O veto não versa sobre constitucionalidade. O veto a gente derruba ou não derruba. O veto é essa. Então, só poderá falar se o artigo 14 é constitucional ou inconstitucional um órgão jurisdicional. Porque eu tenho uma tese, o senhor tem outra, eu só quero ser remunerado na forma de subsídio para que nós não caiamos nessa questão de criação de penduricários, como foi a GVP, e nós ficamos de fora com os aposentados e pensionistas. Porque se nós recebêssemos na forma da Constituição, todos seriam agraciados. Mas minha crítica é só essa, não é questão de forma da Constituição. A Constituição autoriza pagamentos de adicionais. A decisão se a gente vai fazer, como o senhor disse, por penduricalho, se vai ser subsídio, é uma outra decisão que passa pela técnica. Eu só estou aqui, de maneira técnica e objetiva, dizendo que não há discussão sobre inconstitucionalidade. A Casa não aprovaria uma lei inconstitucional e, se aprovasse, existem elementos na própria Constituição e no processo que é as ações de inconstitucionalidade. E, nesse sentido, nem a Procuradoria-Geral do Estado, nem aqueles que têm a prerrogativa de ingressar com ações de declaração de constitucionalidade o fizeram. Portanto, o texto da lei orgânica é constitucional, é legal. Agora, se a gente vai partir para uma discussão, a gente está aqui para isso. Deputado, com todo respeito, nessa casa aqui foi votado... O senhor está dizendo que a lei orgânica da Polícia Penal é inconstitucional? Eu vou dar um exemplo que essa tese do senhor não funciona. Eu estou sendo objetivo e técnico, o senhor não tem argumentos técnicos para discussão. Nessa casa foi votado posse de arma de gás. Nessa casa foi votado. A galeria toda aplaudindo, eu falando, o pessoal de gás, isso é constitucional. Quem tem poder de legislar sobre armas é a União. O Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, bradava no plenário, tomou uma vaia homérica e foi votado por de arma aqui para a Degase. Então, o senhor está falando mais uma coisa sem os elementos técnicos. E qual foi o desfecho dessa história? Desfecho? Qual foi inconstitucionalidade. Declarado por quem? O MP, a Procuradoria-Geral do Estado entrou. Mas declarado por quem? Mas declarado por quem? Por um órgão jurisdicional. Mas já teve sentença do STF a respeito? Já teve. Então, STF? O STF. Então, eu vou lhe dizer o embasamento. Tudo que a gente faz aqui, deputado, a gente faz a discussão. Se o senhor vem para uma discussão técnica, o senhor tem que estar baseado em questões técnicas profundas. Profundas. E eu quero fazer uma discussão profunda. Com todo respeito, tá? Eu estou presidente do sindicato. A minha condição de presidente do sindicato me obriga a debater questões de ordem... Mas o senhor tem que se aprofundar na técnica para poder debater as questões. Ou vir assessorado para isso. Também é legítimo. De ordem política e jurídica da minha categoria. Hoje essa discussão aqui é jurídica. Então, o senhor trouxe um exemplo, eu vou me permitir falar dele. Porque o senhor joga a forma de uma coisa que parece que os 70 deputados aqui são loucos. E eu não era o presidente da CCJ na época. E aí eu lhe digo com base na técnica. Eu lhe digo com base na técnica. De novo, essa questão do Degase, primeiro que é um pleito legítimo da categoria. O agente do Degase, socioeducativo, na verdade, ele lida com vagabundos lá de menos de 18 anos de idade. O senhor sabe bem, teve um episódio na Ilha do Governador de um agente do Degase assassinado brutalmente.
Então esse é o primeiro ponto, todo mundo acha legítima a tese. O texto, claro, do Estatuto de Desarmamento, ele fala, ele elenca ali diversas categorias que tem o porte de arma autorizado, imediato e funcional em virtude da prerrogativa de função. O último ponto, ele coloca que ressalva as carreiras que dependem de lei específica. E aí há o entendimento não dessa Assembleia Legislativa, mas de outras assembleias no Brasil, inclusive com uma ação movida, e aí eu sou membro do Conselho dos Presidentes de CCJ, a gente se reúne periodicamente em Brasília, a gente está propondo agora uma mudança no texto constitucional para ampliação de competência, e aí o que eu digo ao senhor é o seguinte, várias assembleias no Brasil adotaram medidas não só iguais às que a gente fez aqui ao Degase, mas em outros lugares, e eu também fiz aqui em relação a pilotos de helicóptero, depois que teve aquele episódio que o helicóptero ficou sobrevoando e aí o piloto teve uma habilidade tremenda de não acontecer um desastre, que é legítimo quando o indivíduo está pilotando helicóptero, ele não está armado à mercê de um vagabundo dentro do helicóptero que vai tomar o helicóptero, uma arma de guerra. E aí a gente fez isso com base no texto do Estatuto de Desarmamento, que prevê legislação específica. Mas ele não faz a menção de quem deverá fazer essa legislação específica. Então a gente fez aqui nessas assembleias, porque a gente também só move entendimentos do STF, isso tem sido uma pauta da Assembleia, é o seguinte, a gente não se pauta meramente pelas decisões do STF, até porque se a gente se curvar, a gente tem que respeitar, mas se a gente se curvar ao que o STF definiu e não levar novos casos para o STF rever a matéria, a gente não consegue ter uma mudança no entendimento do que o STF está decidindo. Se a gente simplesmente fala o seguinte, ó, o STF, há 20 anos atrás, julgou tal coisa inconstitucional, e você não motiva o STF a promover uma discussão novamente, a gente vai ficar pacificado que aquilo é inconstitucional para sempre. E aí, a via adequada foi o que aconteceu. O Ministério Público entrou com ação direta de inconstitucionalidade, ele tem prerrogativa para isso. O paralelo que eu estou fazendo é o seguinte, a lei orgânica da Polícia Penal ela é absolutamente constitucional perante a Constituição Federal e a Constituição do Estado, porque quando a gente analisa a constitucionalidade não é só na Constituição Federal, é na Constituição do Estado também. E não teve nenhuma ação, seja do Ministério Público, seja da Procuradoria do Estado, discutindo constitucionalidade. O que eu estou querendo dizer é que é legítimo, não estou entrando na questão. Se a categoria como um todo, junto com o comando da Secretaria, que é comandado por uma policial penal, achar que o momento adequado é que seja tudo na forma de subsídio, que seja por via de adicionais, a gente faz as adequações na lei de regulamentação ou mesmo na lei orgânica. Eu só estou refutando de forma muito amistosa aqui, dizendo da questão da inconstitucionalidade. Eu só estou aqui deixando claro, não há inconstitucionalidade. Porque a Constituição Federal permite, inclusive, o pagamento via adicional. Deputado, eu já sei, assim, eu acompanho o senhor, com todo respeito, sei das suas posições, sei da sua forma de se pronunciar. O senhor começou falando o seguinte, isso é um debate. Eu sou policial penal, agente penitenciário, inspetor penitenciário, mas é porque eu não sou doutor em ciências jurídicas. Mas o senhor pode vir acompanhado do advogado do sindicato. Mas eu sou formado há 30 anos e sou um estudioso do meu jeito. Perfeito. E o respeito por isso. E o senhor falou assim, não, mas é que o Degase, aquele agente lá que foi isso, que o Degase tem. Eu não estou dizendo que o Degase não tem natureza policial. Eu acho que eles são uma categoria similar à nossa, só que cuida de criminosos menores de idade. Eu não estou dizendo que eles não têm. Vou dar um exemplo aqui. Na Constituição Estadual de 1989, feito nessa casa, foi criada a Polícia Penitenciária. Por mais que nós, de fato, já fôssemos e fizéssemos atividades policiais na época, essa Polícia Penitenciária foi levada à discussão no STF. O relator foi o ministro Itamar Galvão, que em 1991 declarou essa polícia penitenciária inconstitucional. O que as lideranças dos agentes penitenciários no Brasil fizeram? E está aqui o pioneiro dessa luta. Eu estava em Brasília no dia da aprovação, inclusive. Dessa luta, no ano 2000. Nós, com o arquivamento da ação da PEC
219, com o arquivamento da PEC 219 por inconstitucionalidade, nós fomos à luta por 20 anos e buscamos no órgão, no ente adequado, Congresso Nacional, a luta de 20 anos. E em 2019 tivemos aprovada a Polícia Penal no Brasil. Então, com todo respeito ao posicionamento do senhor, e eu respeito, esse é um debate jurídico, não ter sido levado a uma discussão no órgão jurisdicional, para mim não quer dizer, na minha tese, que não seja inconstitucional. Mas então o senhor leve a discussão para o STF. Eu sei que as leis, elas têm a presunção de constitucionalidade. Eu sei disso. Direito constitucional. Eu sei que as leis têm presunção de constitucionalidade até que um tribunal a julgue inconstitucional. Mas eu não posso advogar teses jurídicas em que essa inconstitucionalidade já está posta para mim, que não sou um leigo no direito, e principalmente que tenho a responsabilidade de liderar policiais penais e mostrar minimamente que eu sou capaz e tenho condições intelectuais para estar onde eu estou. Então, os meus dias nos últimos 30 anos têm sido lutar e estudar para que eu não seja vencido não pelo meu ego, mas porque eu esteja baseado no que eu conheço do ordenamento jurídico brasileiro. Então a sua tese é que a lei orgânica da Polícia Penal é inconstitucional. Não, o artigo 14. O artigo 14 foi vetado. E por que ninguém... Foi derrubado o veto, mas aqui no Rio de Janeiro tem uma lógica que funciona. As leis inconstitucionais que deixam inconstitucionalidade e que não incomodam os poderes, ninguém entra com essa inconstitucionalidade. Mas e aí fica a discussão. E a doutora Tufani, até na última reunião que nós tivemos, Gutenberg, vocês sabem que vocês devem ser remunerados por subsídio. Na discussão do grupo de trabalho, meu primeiro posicionamento foi: eu quero saber a premissa básica que nós vamos discutir, a forma remuneratória dos policiais penais, porque essa aí é o grande diferencial. O subsídio tem suas características, mas tem uma peculiaridade. O subsídio bota todo mundo, ativos, veteranos e pensionistas, na mesma condição. Ou seja, as regras constitucionais de paridade e integralidade que você apostilou, você é aposentado, você vai ser submetido a elas. Ou seja, não vai acontecer o que aconteceu com a GVP. E todos nós sabemos o que Gutenberg, a discussão não é essa, Gutenberg. Se a opção da carreira for a remuneração por subsídio, ok. Eu só estou dizendo que a forma que está hoje não é inconstitucional. Ponto. Se vai mudar para subsídio... Teve um veto que foi dado por um órgão, pelo um ente. O veto é lá, o artigo 14, todo vetado. O veto não é pelo ente. Quem faz veto é o governador do Estado. Foi o governador, então. E quem derruba o veto é a Assembleia. E o que o governador fez? Vetou por quê? Eu sei porque o governador vetou. Eu sei por quê? Porque está em desconformidade com a Constituição. Então, ainda que... Por quê? Vetou porque está em desconformidade. Esse veto é jurídico. Esse veto é por constitucionalidade. Esse veto não foi por conveniência e oportunidade. A discussão não é essa. Eu só estou me insurgindo da sua fala de que é inconstitucional. Não é inconstitucional. Mas se a decisão política, se a decisão da carreira for adotar a remuneração por subsídio, ok. Nós daremos os elementos legais para isso, as alterações, inclusive na própria lei orgânica. Eu só estou lhe dizendo que o texto hoje, da forma que está, é um texto constitucional. E a discussão que o senhor está trazendo em relação à PRF é uma discussão, mas o Supremo não diz em momento algum na decisão que as remunerações por via de adicional são inconstitucionais. A própria não diz. Eu quero que o senhor me mostre então agora. Me mostre então. Senhor leia, senhor, por favor. Senhor, com todo respeito, senhor leia a ADI. Então me mostre, Gutenberg. Então me mostre. Então me mostre. A premissa da discussão é o adicional noturno. Se o policial rodoviário não pode receber adicional noturno, está dizendo que a forma de subsídio cabe outras verbas indenizatórias. Cabe sim, cabe outras verbas indenizatórias. Agora, verbas indenizatórias, como gratificação de atividade de fronteira, como auxílio alimentação, mais outra, gratificação de periculosidade, adicional noturno, essas verbas, não é cabível.
Com todo respeito, deputado. Se o senhor quiser, a gente pode fazer um debate isso antes. Eu estou querendo fazer, mas o senhor não está trazendo os elementos adequados, velho. Eu vou insistir. Os meus elementos estão Mas eu quero que me mostre. Mas mostre o Senhor, texto. com todo Mas respeito, mostre o texto. Com toda a deferência que eu lhe Mas tenho. mostre o texto. O senhor não adianta ficar repetindo. Não, eu vou repetir. O Adin. Não adianta ficar repetindo. A discussão aqui é técnica, não é política. Deputado, se sei, digo que sei, e é saber. Se não sei, e não digo que não sei, e é saber também. Nesse termo, nesse quesito aí, eu estou baseado no que eu conheço da Constituição e na DI 5404, 11.000, Lei 11.358. Entendeu? E tenho um reforço para minha tese. O governador, através da sua assessoria jurídica, não foi o governador que vetou, porque o governador tem uma assessoria jurídica, vetou todo o artigo 14. O senhor leu as razões do veto? Todo o artigo 14. O senhor leu as razões do veto? Eu sei as razões. Quais são as razões? Não é inconstitucionalidade. É o que é? Não é inconstitucionalidade. É isso que eu estou dizendo. O senhor vem para a discussão. Se fosse remunerado na própria gratificação, a razão do veto. Ó, presidente, essa discussão não vai chegar. Quero que Vossa Excelência entenda que eu estou fazendo a ponderação que há uma crítica sobre inconstitucionalidade da lei orgânica. Não existe inconstitucionalidade. E isso aqui também não vai se exaurir agora nessa discussão sem elementos. Então vamos fazer uma coisa. É isso. As categorias escolhem a forma remuneratória. É isso. Aí estamos de acordo. Acabou. Perfeito. É isso. Aí estamos de acordo. A minha colocação, mas sem bater na tecla que é algo constitucional, porque não é, ué. Deputado, mas é uma forma de eu me defender para o futuro. Como o deputado Galberto falou para o senhor, Gutenberg, presidente, o senhor pode não estar eu aqui. Compreendo. A gente só tem que partir de uma premissa que a gente não tem que derrubar a constitucionalidade. Deputado, com todo respeito. Presidente, com todo respeito. Deputado, com todo respeito, vou falar. Deputado, policial penal aqui sou eu. Pro bem ou pro mal, quem tem que assumir os riscos... O senhor está dando carteirada de policial penal na gente, Gutenberg? Tenho que dar. Porra. No caso, deputado, eu tenho que dar porque o senhor pode, no futuro, não estar aqui à frente dá licença, com todo respeito. O deputado vai entender, porque o deputado estamos alinhados. Ele sabe depois daquele lá... Isso aqui é tese jurídica, gente. Isso aqui não é briga, não. Não vou sair na mão com o deputado aqui, não. Pelo amor de Deus. Só tenho que marcar a posição para quando o futuro chegar... Vocês falaram assim, o presidente marcou posição. Eu sou um homem de marcar posição. Gutenberg, você está levando a questão para a política, eu estou querendo levar para a técnica, Gutenberg. Político, o senhor já marcou sua posição, o senhor já falou para a sua categoria. Então, eu só estou lhe dizendo, só que o senhor falou sem elementos. Não é inconstitucionalidade. Se o senhor quiser discutir teses de constitucionalidade, eu fico aqui disposto a conversar por 6 horas com o senhor. E garanto que vou vencer o debate. Não, eu não sei se eu vou vencer. Eu vou vencer. Submeter minha tese aos tribunais, aos órgãos jurisdicionais e vamos ver. E por que o senhor não levou essa tese ainda? Não, eu não levei. O senhor prevaricou, então? Tem uma tese de constitucionalidade e não levou? Eu não tenho legitimidade. Leve ao MP pela sua representação, Deputado, o senhor sabe quais são os órgãos legitimados leve ao proposta de direito constitucional. O senhor tem representatividade, leve ao MP. Eu não sou legitimado. Tudo bem, isso é isso. Presidente, me perdoe me alongar. Não, um abraço, deputado. Obrigado, presidente. Obrigado, secretário, desculpe, mas é a posição que eu tenho que marcar frente à categoria, só isso. Eu só queria falar que antes de encerrar, eu entendi muito bem o posicionamento do deputado Rodrigo Amorim. Ele não disse em hipótese alguma que ele, enquanto relator da matéria, que ele vai rechaçar a questão do subsídio. O que ele está rechaçando aqui é que não há inconstitucionalidade, mas é a categoria que vai escolher. Perfeito. É a categoria que vai escolher. E se a categoria quiser escolher, nós queremos porque queremos. Ótimo. O que ele está dizendo aqui, não dá para a categoria dizer que não vai escolher tal iniciativa porque é inconstitucionalidade. É isso que ele está falando. Inconstitucionalidade não há, mas o que a categoria quiser vai ser colocado e pronto. Está todo mundo do mesmo lado. Então, acho que não há nenhum problema. Agora, quanto à questão do DEGAS, nós sabemos que existem vácuos constitucionais. É isso, nós sabemos que existe matéria aprovando o porte de arma para o DEGAS e reprovando. Então, o STF foi chamado a resolver. Nós fizemos porque existia materialidade para os dois lados. Agora, o STF, você deu o exemplo de 91, o deputado Rodrigo Amorim já tinha falado isso. Há 20 anos atrás, era uma coisa. Depois, 20 anos depois, o STF... Então, sim, eles estão percorrendo. Né? Como o STF também decidiu... Quanto mais assembleias legislativas fazendo o que a gente fez, tem que pressionar. Levando 27 ações de constitucionalidade para o Supremo, fazendo o Supremo discutir 27 vezes a matéria. Em algum momento,
Aquele ditado, água bate pedra dura, tanto bate tem até que bater fura. e nós temos que fazer esse debate mesmo. Também não vejo nada como ruim, não. Até porque o STF decidiu, por exemplo, se a gente pegar a questão do mensalão, se a gente pegar a Lava Jato, a gente sabe que foi decidido uma coisa e agora foi mudado. Então, assim, eu também poderia ficar aqui discutindo muito tempo também sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem o que está acontecendo nesse país. Mas o debate aqui considero de alto nível, isso muito que bom, é o mais importante. Altíssimo nível. Muito bom, isso mesmo. Né? Muito bom. E uma coisa que vocês precisam saber, aqui é o local do debate. Só aqui que existe esse debate. Né? Em outras instâncias, esse debate não acontece. Vocês não são nem recebidos, infelizmente. Né? Muitas autoridades se esquecem que são servidoras públicas. É isso aí, Gualberto. Mas aqui nessa casa, todos são acolhidos, todos são ouvidos. Muito bom. Irmão. Gostando ou não, tendo debate ou não, enfim, mas é aqui o local do debate, aqui vocês têm essa possibilidade, essa oportunidade. Muito bom. E como o Gutenberg disse, olha, fiquem tranquilos, a gente não vai sair na mão, daqui a pouco vamos sair dali e vamos continuar conversando, né? Até porque, Gutenberg, bom, por um lado, a Polícia Penal, graças a Deus, tem porte de arma, mas por outro lado, o deputado Rodrigo Morinha é faixa preta de jiu-jitsu. Então, assim, a gente tem que sair no debate mesmo, porque senão a coisa fica muito ruim para todos os cenários, né, gente? Mas, assim... Mas na cadeia de pau, né? O deputado... E outra coisa, por último, a Alerj, aí não falando de preferência política, tá? Cada um aqui tem a sua, mas a Alerj é inegável que é pró-segurança hoje em dia. Verdade. Acho que tudo que veio para cá, aí até a inconstitucionalidade, mas favorecendo o policial, passou. Passou, vocês podem... É público isso. No momento é boa discussão disso, né? É público, entendeu? Então, meus irmãos, peço desculpas aos senhores que pediram para falar novamente, mas não dá, porque já extrapolamos o horário, mas o debate, repito, foi extremamente salutar, de alto nível, e graças a Deus nós vamos sair daqui com a certeza de que esses que aqui estão do lado dos senhores. Isso é o mais importante. Isso eu acho que é fundamental nesse momento. Então, senhores, e vão acontecer outros debates, tá? Vão acontecer outros debates quando a mensagem aqui chegar, beleza? Então, nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. Bom, Roberto.